No outro vídeo que eu fiz, no vídeo anterior, tava falando até eu chegar aos 6 anos, tava falando de frutas e tal. Agora eu passo por uma outra fase da minha vida, onde eu não tenho tanta, eu não sou tão espevitado, não sou tão bagunceiro, nem violento, e passo para uma fase mais calma. Nesta fase, dia dos 6 em diante, eu continuo explorando naquele local, indo para tudo quanto é lugar, corguinhos, florestas, mata, colhendo frutas. A gente ficava, era a nossa diversão. A gente brincava de várias brincadeiras de criança daquela época. Uma delas é de enfinca, coisa de ficar enfiar um ferro no chão. A gente não tinha bola, então a gente usava pedaço de madeira, né? Um bete diferente. A gente não tinha bola de tênis, então usava madeira mesmo. Era perigoso, porque às vezes pulava na cabeça da gente, machucava, mas era divertido. Outras brincadeiras mais. Com 7 anos, eu vou conhecer meu primeiro amigo de infância que eu conheço, que até hoje a gente se encontra, que é o Edmar. E a gente era bem competitivo em termos de força, brincadeira, que ele é um ano mais velho e eu sempre fui muito competitivo, ele também, a gente não deixava fácil para ninguém. Nesse tempo a gente começa a brincar mais de outras coisas, como biloca, soltar pipa, começa a conhecer essas coisas. Veja bem, é um lugar bem no deserto, mas já estava começando a ficar povoado também. E é a primeira vez que eu ir no hospital de base aqui de Brasília eu encontro com o meu futuro, que é o computador. Eu conheci o Cobra, um computador enorme, imenso, e que tinha umas letrinhas verdes e um teclado bem bonitinho. Fiquei apaixonado e a partir de então não queria ser mais nada a não ser mexer com aquilo ali. Nem sabia o que, que era, como eu ia mexer, mas eu queria ficar ali fazendo aquelas letrinhas funcionar. Com 8 anos, aí eu começo a ter uma criatividade um pouco mais perigosa. A gente aprendeu que se eu cortar um cano de bicicleta, e comprar 2 maços de fósforo, tirar todas aquelas cabecinhas que tem nele, colocar no cano, já colocar uma pedra, fazer uma culatra, botar um pavio, que é um fósforo também, aquilo ali virar um revólver, uma arma de fogo. E aí eu começo a fazer essas armas de fogo. Minhas unhas ficavam todas ruins, doía, tanto eu ficar descascando aquele troço ali. A gente fazia escondido e funcionava que era uma beleza, né? Mas nunca consegui matar nada com aquilo, era só para funcionar o negócio. E funcionava, eu gostava mesmo. Dava trabalho. Até que um dia eu achei um fogo de artifício, por acaso, né? E peguei a pólvora e comecei a fazer com fogos de artifício. Só que é proibido vender para menor, então tinha que dar um jeito. E no Jardim Gala, naquela época, o cara só queria vender, não queria saber se era para menor ou não. Até criança bebia cachaça naquela época. Não que eu bebesse, mas era comum. Nessa foi a primeira vez também com, com essa idade que eu comecei a me interessar por outras coisas, né? E meu pai uma vez foi mandar o capinar lote e eu, com aquela preguiça extrema, e lote não tinha quase mato. Só que mesmo assim eu tive que inventar um aparelho lá, afiei bem a lâmina da enxada e coloquei uns pesos em cima só para sair arrastando e capinando. Funcionou, mas até hoje minha mãe ri de mim por tamanha preguiça. Bom, eu lembro também de ter acompanhado a Copa de 82 sozinho, porque meu pai já estava em outro canto, já estava fazendo as bobagens dele. Eu vou contar mais tarde. Chego no final dos 8 anos e me interesso de ler a Bíblia. Pela primeira vez eu começo a ler a Bíblia de capa a capa. Só que a memória é tão pouca que eu só lembro de Gênesis e Apocalipse, que é o livro que eu mais gostei. Imagina, 8 anos lendo Apocalipse deve ser muito bacana. E era, eu ficava todo viajandão. Gostava de assistir filmes, imagina. Com 9 anos, meu pai começa uma ideia muito ruim de plantar tomate. Ele veio
da roça, fez construção civil, mas queria plantar tomate. E foi plantar tomate. 10 mil pés de tomate, 6 mil pés de tomate para tirar brotinho por brotinho. As mãos ficavam todas verdes. Era horrível, as costas doíam. E ele não se emendou. Ele foi até para um lugar que é chamado Ponte Alta do Gama para plantar esses tomates. A gente tinha que ir junto, até acampava lá. E era bom para mim, que eu aproveitava que além de beber leite da vaca, né, acordava de madrugada, eu ia nos corguinhos, enquanto ele ficava fazendo as coisas lá, eu ficava me divertindo. E às vezes eu ficava colhendo os brotinhos. Horrível fazer isso. E os tomates perdia tudo, ele não conseguia vender. Quando ele ia vender, o preço não batia com o custo e só a falência. Então minha mãe, vendo aquela coisa toda, começou a ficar preocupada, olha, vamos passar fome. A gente fica um ano lá, nesse local, né, e me divirto bastante. A escola estava muito bem, eu fui muito bem nessas escolas lá. Passei de ano com louvor, era referência. Né, a gente foi morar no Gama mais tarde com isso. Né, no Gama, eu saio de um contexto meio que sem ninguém para um lugar muito povoado e lá era muita malandragem, muita violência, bang bang todos os dias, tiroteio. Rapaz, a gente entrava para dentro de casa e já era, só o tiroteio. Lembro também da morte de Tanqueiro Neves, começo a assistir jornal, acompanhei a morte dele, acompanhei a Diretas Já no jornal, me interessava por isso, com 9 para 10 anos. E comecei com um plano cruzado do Sarney. A inflação não estava nem tão alta assim, nem precisava desse plano, mas o Sarney chegou lá e botou para moer. Nessa época a gente ficou, e já deu ruim no primeiro ano, já deu congelamento de preço, sem carne no pasto, foi horrível. Meu pai passa esse ano no Gama e saímos do Gama e fomos morar no Guará. Tudo isso meu pai fez também porque ele não gostava de morar no Jardim Gá, queria morar em Brasília. Gama é Brasília, só que é um péssimo lugar de Brasília. De lá a gente mora no Guará, fica 3 meses lá. Aí sim, eu tinha uma vida mais ou menos boa. Muitas crianças, muitas brincadeiras, eu aprendi a brincar de garrafão, de Neuzinho da rua, então sempre estava com muita gente, muita brincar de bola, essas coisas, começa até a brincar de vôlei no Gama e aí continua no Guará também. De lá voltamos para o Jardim Gá, olha a quantidade de lugares que eu tive que mudar e ter pessoas ali, né, o tempo todo. E agora eu vou dar uma pausa e vou continuar no próximo vídeo.